De 20 membros mais capazes, seria mobilizada, não apenas equipe pequena. O reconhecimento da localização seria conduzido com 48 horas de antecedência, cada aspecto de terreno sendo mapeado e analisado. Múltiplos pontos de emboscada seriam estabelecidos, permitindo que a Alcateia controlasse engajamento independente de como a situação se desenvolvesse. Galito seria incluído em operação, conhecimento dele de táticas de Vicente sendo recurso valioso, mas ele operaria sob supervisão de Lucas, garantindo que se revelasse ser traidor, afinal, seria neutralizado antes de causar dano significativo. Confiança tinha limites, especialmente quando apostas eram tão altas. O reconhecimento revelou que localização era propriedade abandonada que antes servira como pousada rural, estrutura principal cercada por terreno aberto em 3 lados, mas com linha de árvores fornecendo cobertura no quarto. Posicionamento era tático, oferecendo visibilidade de aproximações enquanto mantinha rota de fuga através de floresta. Quem escolhera local entendia princípios de segurança operacional. Roberto instalou câmeras e sensores discretamente durante noite, equipamento camuflado para parecer parte de ambiente deteriorado. Vigilância começou imediatamente, monitorando por qualquer atividade que indicasse preparação antecipada de armadilha. Mas propriedade permaneceu deserta, sem sinal de que alguém visitara recentemente. 24 horas antes de encontro agendado, José convocou reunião final de briefing. Plano foi revisado exaustivamente, cada membro conhecendo o papel específico e contingências se situação desviasse de roteiro. Gabriela lideraria elemento de captura, responsável por confrontar Sombra e qualquer figura que aparecesse como Vicente. Roberto coordenaria vigilância, eletrônica e suporte técnico. Maria prestaria análise comportamental durante confronto. Lucas comandaria força de backup, pronta para intervir se necessário. José não participaria diretamente de operação de campo. Risco para a Alfa era demasiadamente grande. Comprometimento de liderança primária poderia desestabilizar a Alcateia inteira, mas ele monitoraria de posição segura, preparado para assumir comando se algo catastrófico acontecesse a Gabriela. A decisão pesou em Gabriela. Era a primeira operação major onde ela comandaria sem José presente fisicamente. Confiança dele era honra, mas também fardo, peso de responsabilidade por vidas de 20 metamorfos, dependendo de julgamento dela. Falha não era a opção que podia contemplar. Conseguira identificar responsáveis. Se Galito tinha informação que finalmente permitiria justiça, José estava disposto a correr risco de colaboração, mas cautela era essencial. Galito seria contatado através de canais seguros. Encontro arranjado em território neutro com múltiplas camadas de segurança. Roberto coordenaria aspecto técnico, garantindo que não fosse armadilha. Maria estaria presente para avaliar sinceridade através de observação de linguagem corporal e microexpressões. Lucas comandaria equipe de perímetro, pronta para intervir se situação deteriorasse. Gabriela seria intermediária principal, ponto de contato que Galito já estabelecera. Conexão dela com a Alcateia exterminada, mesmo que tênue, criava base de entendimento compartilhado que poderia facilitar cooperação. E mais pragmaticamente, se Galito pretendia traição, melhor descobrir cedo sob condições controladas que ser pega despreparada posteriormente. Preparação para encontro levou 18 horas. Roberto estabeleceu localização em parque industrial abandonado, área que oferecia múltiplas rotas de escape, mas também permitia vigilância abrangente. Câmeras foram posicionadas, sensores de movimento instalados, pontos de emboscada identificados e monitorados. Maria revisou perfis psicológicos de sobreviventes de trauma similar ao de Galito, preparando-se para avaliar a autenticidade de reações emocionais dele. Lucas coordenou o posicionamento de 8 membros de Alcateia em perímetro expandido, cada um armado e em comunicação constante. Plano era detectar qualquer força hostil se aproximando antes que pudesse ameaçar grupo central. Se Galito trouxesse aliados não anunciados, seriam interceptados antes de chegarem perto de Gabriela e José. Gabriela respondeu à mensagem de Galito através de número que ele usara, propondo encontro e fornecendo coordenadas. Resposta veio 20 minutos depois, simples confirmação sem elaboração. Ele chegaria sozinho, confiando que Gabriela honraria espírito de colaboração potencial, mas a ausência de garantias ou negociação sugeria que ele também tinha confiança em capacidade própria de sobreviver se encontro fosse armadilha. O encontro foi agendado para meia-noite, horário que favorecia metamorfos, cujos sentidos noturnos eram superiores a humanos. Gabriela chegou primeiro, acompanhada por José, que permaneceu em veículo a 50 metros de distância, presente, mas não intruso. Maria estava escondida em estrutura abandonada, com visão clara
de área de encontro. Roberto monitorava feeds de câmera de van disfarçada, estacionada 2 quadras distantes. Galito apareceu exatamente à meia-noite, emergindo de sombras com um movimento que demonstrava controle excepcional de metamorfo experiente. A aparência dele era como no vídeo, rosto reconstruído através de cirurgia, mas carregando essência de pessoa que fora. Ele vestia roupas escuras, simples, mãos vazias e visíveis, linguagem corporal aberta, mas vigilante. Gabriela permaneceu onde estava, permitindo que Galito se aproximasse. Distância entre eles diminuiu gradualmente, até estarem separados por apenas 3 metros. Ela estudou o rosto dele, procurando sinais de engano ou hostilidade. O que encontrou foi cansaço profundo, peso de anos carregando trauma e raiva que consumia de dentro. Galito falou primeiro, voz carregando mesma qualidade calma do vídeo, mas com textura adicional que gravação não capturara. Ele agradeceu Gabriela por aceitar encontro. Reconheceu que pedia muito ao solicitar confiança de alguém que ele observara em segredo por meses. Mas circunstâncias exigiam aliança improvável, porque Vicente não pararia até eliminar todos os metamorfos que representassem desafio à visão dele de ordem através de dominação. Gabriela perguntou diretamente quem era Vicente, qual a identidade verdadeira dele e por que orquestrava campanha de terror contra alcateias. Galito respondeu que conhecia Vicente apenas como codinome, que identidade real permanecia obscura mesmo após anos de investigação, mas ações dele seguiam um padrão consistente, eliminando líderes que promoviam coexistência entre metamorfos e humanos, favorecendo aqueles que pregavam separação completa e eventual dominação de lobisomens sobre sociedade humana. Filosofia de Vicente não era diferente de culto em essência, apenas mais sofisticada em execução. Ele não recrutava fanáticos jovens para ataques suicidas, manipulava alfas estabelecidos, plantava sementes de conflito entre alcateias, orquestrava situações onde metamorfos se matavam mutuamente enquanto ele permanecia escondido dirigindo caos. A alcateia do interior fora eliminada porque Augusto rejeitara a oferta de Vicente para juntar-se a Movimento. Augusto acreditava em harmonia, em viver com humanos sem dominá-los ou ser dominado. Recusa dele tornou comunidade inteira alvo, exemplo do que acontecia com aqueles que não se alinhavam. Jackson fora morto porque a investigação dele identificara a conexão entre operações aparentemente desconectadas através de múltiplas cidades. Ele descobrira que conflitos que pareciam surgir organicamente eram na verdade alimentados por agente externo, fornecendo inteligência e recursos para ambos lados. Jackson estava prestes a expor padrão quando foi eliminado de maneira que pareceria baixa acidental de guerra entre alcateias. Gabriela era alvo porque a ascensão dela representava a narrativa que Vicente queria suprimir. Metamorfa transformada à força, sem linhagem de sangue puro, tornando-se beta respeitada através de mérito. História dela provava que hierarquia baseada em nascimento era artificial, que lobisomens podiam ser definidos por escolhas não origem. Vicente não podia permitir que tal exemplo inspirasse outros. Galito revelou que Vicente operava através de rede de agentes, maioria inconscientes, de que servia um plano maior. Ricardo, em Caxias, fora manipulado através de sugestões sutis e oportunidades criadas artificialmente. Líder de culto, casador, recebera financiamento de fonte anônima que Galito rastreara eventualmente. Até Vicente. Mesmo o projeto Licos tinha conexão, alguns dos executivos por trás de programa tendo sido influenciados por figura que prometera acesso a metamorfos para experimentação em troca de compartilhar resultados de pesquisa. Vicente era teia de aranha no centro de múltiplas conspirações, tocando cada fio levemente, mas controlando toda a estrutura, e agora estava planejando o movimento final, operação que eliminaria não apenas a alcateia de José, mas 4 outras alcateias simultaneamente, criando vácuo de poder que ele preencheria com líderes leais à visão dele. Gabriela absorveu informação com crescente horror. Se Galito estava falando verdade, então tudo que a alcateia enfrentara nos últimos meses não era série de desafios desconectados, mas campanha coordenada de entidade única, e a ameaça não estava eliminada, apenas escondida, aguardando o momento para atacar decisivamente. Ela perguntou, por que Galito não levara informação para outras alcateias? Por que observara de longe ao invés de intervir? Galito respondeu honestamente que não confiava em alfas estabelecidos, que maioria estava comprometida, seja por manipulação de Vicente ou por covardia que os fazia ignorar sinais de ameaça maior. Mas observando Gabriela, vendo como ela navegara múltiplas crises sem perder humanidade ou sucumbir à paranoia destrutiva, ele concluíra que ela era diferente, potencial catalisadora de resistência genuína. José emergiu do veículo nesse momento, decisão calculada
calculada para revelar presença dele e forçar Galito a reagir. Se jovem sobrevivente tinha hostilidade escondida contra alcateias organizadas, confronto com Alpha provocaria revelação. Mas reação de Galito foi surpresa, seguida por reconhecimento e algo que parecia respeito relutante. Galito inclinou cabeça ligeiramente, gesto de reconhecimento entre metamorfos, que não era submissão, mas reconhecimento de posição. Ele declarou que sabia que José estaria presente, que confiava em líder que Augusto respeitara para ouvir evidência antes de julgar e que estava disposto a compartilhar tudo o que descobrira sobre operações de Vicente, em troca de única coisa: ajuda para finalmente trazer figura sombria à justiça. José estudou Galito com intensidade que fazia a maioria dos metamorfos desviar olhar, mas sobrevivente manteve contato visual, sem desafio, mas sem submissão, simplesmente sustentando escrutínio com dignidade de alguém que não tinha mais nada a perder. Através do vínculo, Gabriela sentiu José processar impressões, avaliar sinceridade, pesar riscos contra possíveis ganhos. Decisão de José foi pragmática. Galito seria aceito como aliado temporário, colaboração limitada ao objetivo específico de identificar e neutralizar Vicente. Ele não seria integrado à alcateia, não teria acesso a informações sensíveis não relacionadas à investigação, permaneceria sob vigilância discreta, mas conhecimento dele seria utilizado e, em troca, receberia proteção de recursos da alcateia. Acordo foi selado, não através de palavras formais, mas através de entendimento compartilhado entre três metamorfos, carregando cicatrizes de batalhas diferentes, mas conectados por objetivo comum. Galito forneceria inteligência que acumulara através de anos. José mobilizaria recursos de alcateia para verificar e agir sobre informação. Gabriela serviria como ponte entre eles, coordenando esforços e garantindo que desconfiança mútua não sabotasse colaboração necessária. Primeiros detalhes que Galito compartilhou eram específicos e verificáveis. Ele identificou 3 localizações em Porto Alegre onde agentes de Vicente operavam, disfarçados como negócios legítimos, mas servindo como centros de comunicação e distribuição de recursos. Ele forneceu nomes de 2 metamorfos que serviam Vicente conscientemente, indivíduos que Gabriela reconheceu como membros periféricos de comunidade maior, mas não afiliados à alcateia específica. Roberto foi convocado para encontro, recebeu informação diretamente de Galito e começou verificação imediata. Dentro de 12 horas, confirmou que localizações correspondiam a padrões de atividade suspeita que monitoramento dele detectara, mas não conseguira explicar. Negócios eram legítimos superficialmente, mas mostravam transações financeiras anômalas e padrões de comunicação criptografada. Maria entrevistou Galito extensivamente, avaliando consistência de história dele e autenticidade de emoções demonstradas. Conclusão dela foi que ele sofrera trauma genuíno e que raiva contra Vicente era motivação autêntica, não performance. Mas ela alertou que trauma também podia distorcer julgamento, que Galito potencialmente via padrões onde apenas coincidência existia ou atribuía a Vicente ações que tinham causas mais mundanas. Lucas permaneceu cético, argumentando que aceitar aliado não testado era risco desnecessário quando a alcateia estava finalmente estabilizando após múltiplas crises. Mas reconheceu que se evidência que Galito forneceu provava ser precisa, valor de inteligência dele justificava cautela de colaboração temporária. Durante 24 horas seguintes, operação de vigilância foi estabelecida em 3 localizações que Galito identificara. Equipes pequenas monitoraram o movimento, fotografaram indivíduos entrando e saindo, rastrearam veículos até destinos secundários. Padrão emergiu confirmando suspeitas. Localizações serviam como hubs para a rede maior, com mensageiros chegando em intervalos irregulares, permanecendo brevemente, depois partindo para diferentes áreas da cidade. Um dos mensageiros foi seguido até encontro em café discreto em bairro residencial. Ele encontrou homem de meia idade, aparência comum, que não se destacava, conversa breve seguida por troca de envelope pequeno. Roberto conseguiu fotografias de ambos indivíduos, executou reconhecimento facial contra banco de dados compilado ao longo de anos. Mensageiro foi identificado como metamorfo, conhecido por trabalhar como mercenário independente, disponível para contratos que maioria dos lobisomens consideraria eticamente questionáveis. Mas homem de meia idade não estava em nenhum banco de dados, nem registros de metamorfos, nem arquivos de criminosos humanos conhecidos. Era fantasma, existindo sem rastro digital ou histórico identificável. Galito examinou fotografias e confirmou que homem era um dos agentes de Vicente que ele rastreara anteriormente. Codinome que rede usava para ele era Sombra, apropriadamente anônimo. Sombra coordenava
coordenava operações em Porto Alegre, recebendo ordens de Vicente através de canais que nem Galito conseguira penetrar completamente, distribuindo recursos e instruções para executores locais. Capturar Sombra poderia fornecer conexão direta a Vicente, possibilidade de finalmente identificar figura por trás de anos de manipulação. Mas a operação seria delicada. Sombra provavelmente tinha protocolos de segurança extensos, métodos para detectar vigilância, planos de fuga pré-estabelecidos. Ataque descoordenado apenas alertaria Vicente que rede dele estava comprometida, causando desaparecimento de evidências e agentes. José convocou reunião de planejamento, incluindo o núcleo de liderança e Galito. Estratégia foi desenvolvida através de múltiplas perspectivas, cada participante contribuindo baseado em experiência única. Roberto propôs vigilância eletrônica expandida, hackear comunicações de Sombra para identificar quando o próximo contato com Vicente ocorreria. Maria sugeriu abordagem psicológica, criar situação que forçasse Sombra a buscar orientação superior, expondo canal de comunicação no processo. Lucas favoreceu captura direta e interrogatório, métodos tradicionais que Alcateia usara efetivamente contra Daniel e outros traidores. Gabriela propôs combinação de abordagens, vigilância para identificar padrões, manipulação psicológica para criar urgência, captura rápida quando Sombra estava vulnerável. Galito ofereceu perspectiva adicional. Ele sugeriu que, ao invés de apenas capturar Sombra, usar ele como isca para atrair Vicente pessoalmente. Se a gente acreditasse que a operação estava comprometida catastroficamente, poderia solicitar encontro presencial com superior para receber instruções. Vicente raramente aparecia pessoalmente, mas crise genuína poderia forçá-lo a quebrar protocolo. Plano era arriscado, dependendo de múltiplas variáveis, alinhando-se perfeitamente, mas potencial recompensa de finalmente confrontar Vicente justificava risco. José aprovou estrutura geral, mas insistiu em camadas de contingência, planos alternativos se aspectos primários falhassem. Implementação começou com Roberto, infiltrando sistemas de computador de um dos negócios que Sombra usava como frente. Não hacking agressivo, mas penetração sutil, instalando monitores que registravam comunicações sem alertar sistemas de segurança. Processo levou 36 horas de trabalho meticuloso, Roberto trabalhando em turnos com outro membro tecnicamente proficiente. Simultaneamente, Maria iniciou campanha de rumores através de rede de informantes que Alcateia mantinha em comunidade de metamorfos. Mensagens cuidadosamente calibradas foram espalhadas sugerindo que Operação Major de autoridades federais estava visando atividades de lobisomens em Porto Alegre, que indiciamentos eram iminentes, que cooperação com investigadores oferecia imunidade. Rumores eram completamente falsos, mas construídos sobre ansiedades reais que metamorfos sentiam sobre exposição a autoridades humanas. Objetivo era criar atmosfera de paranoia que alcançaria ouvidos de Sombra, fazendo-o questionar segurança de operação dele e buscar confirmação ou novas instruções de Vicente. Lucas coordenou o posicionamento de equipes de captura, membros selecionados por confiabilidade e discrição posicionados para mover rapidamente quando oportunidade surgisse. Eles praticaram abordagens múltiplas vezes, cada cenário potencial sendo ensaiado até a execução ser automática. Gabriela supervisionou coordenação geral, mantendo José informado de cada desenvolvimento enquanto gerenciava operações diárias de Alcateia que não podiam ser negligenciadas mesmo durante a operação especial. Equilíbrio era delicado, garantindo que membros não envolvidos em investigação permanecessem inconscientes da tensão entre liderança, preservando normalidade que era crítica para a moral. 48 horas após início de implementação, sistemas de monitoramento de Roberto detectaram comunicação de Sombra através de canal criptografado que não identificara anteriormente. Mensagem era breve e codificada, mas Roberto conseguiu decifrar suficiente para entender que Sombra estava solicitando encontro urgente, citando ambiente operacional comprometido e necessidade de orientação direta. Resposta veio 6 horas depois, coordenadas para localização em zona rural fora de Porto Alegre, horário específico em 48 horas. Formato de mensagem sugeria que Vicente ou representante direto dele estaria presente. Era a oportunidade que Galito passara anos esperando, que Alcateia precisava para finalmente enfrentar a ameaça que operava nas sombras por tanto tempo, mas também era potencialmente armadilha. Vicente sobrevivera décadas manipulando metamorfos, certamente antecipava a possibilidade de traição de agentes dele. Encontro poderia ser teste, verificação de lealdade de Sombra com força de backup, pronta para eliminar qualquer ameaça. Ou pior, Vicente podia ter detectado investigação e estava preparando
preparando emboscada para eliminar liderança de alcateia de José de uma vez. José pesou riscos cuidadosamente. Decisão final foi prosseguir, mas com precauções máximas. Força completa de 20 membros mais capazes seria mobilizada, não apenas equipe pequena. Reconhecimento da localização seria conduzido com 48 horas de antecedência, cada aspecto de terreno sendo mapeado e analisado. Múltiplos pontos de emboscada seriam estabelecidos, permitindo que a alcateia controlasse engajamento independente de como a situação se desenvolvesse. Galito seria incluído em operação, conhecimento dele de táticas de Vicente sendo recurso valioso, mas ele operaria sob supervisão de Lucas, garantindo que se revelasse ser traidor afinal, seria neutralizado antes de causar dano significativo. Confiança tinha limites, especialmente quando apostas eram tão altas. Reconhecimento revelou que localização era propriedade abandonada, que antes servira como pousada rural. Estrutura principal cercada por terreno aberto em 3 lados, mas com linha de árvores fornecendo cobertura no quarto. Posicionamento era tático, oferecendo visibilidade de aproximações, enquanto mantinha a rota de fuga através de floresta. Quem escolhera local entendia princípios de segurança operacional. Roberto instalou câmeras e sensores discretamente durante noite, equipamento camuflado para parecer parte de ambiente deteriorado. Vigilância começou imediatamente, monitorando por qualquer atividade que indicasse preparação antecipada de armadilha. Mas propriedade permaneceu deserta, sem sinal de que alguém visitara recentemente. 24 horas antes de encontro agendado, José convocou reunião final de briefing. Plano foi revisado exaustivamente, cada membro conhecendo papel específico e contingências se situação desviasse de roteiro. Gabriela lideraria elemento de captura, responsável por confrontar Sombra e qualquer figura que aparecesse como Vicente. Roberto coordenaria vigilância eletrônica e suporte técnico. Maria prestaria análise comportamental durante confronto. Lucas comandaria força de backup, pronta para intervir se necessário. José não participaria diretamente de operação de campo. Risco para a Alfa era demasiadamente grande, comprometimento de liderança primária poderia desestabilizar a alcateia inteira, mas ele monitoraria de posição segura, preparado para assumir comando se algo catastrófico acontecesse a Gabriela. A decisão pesou em Gabriela. Era a primeira operação major onde ela comandaria sem José presente fisicamente. Confiança dele era honra, mas também fardo, peso de responsabilidade por vidas de 20 metamorfos, dependendo de julgamento dela. Falha não era a opção que podia contemplar. Noite antes de operação, passou em preparação final e tentativa de descanso que não veio facilmente. Gabriela revisou planos mentalmente, simulou cenários potenciais, forçou o corpo a relaxar enquanto mente permanecia em alta vigilância. Algumas horas antes de amanhecer, ela finalmente dormiu brevemente. Sonhos povoados por sombras e rostos meio lembrados de alcateia exterminada. Mobilização começou ao amanhecer. Equipes se moveram em veículos separados, convergindo para a área alvo de direções diferentes para evitar a tensão. Posicionamento foi estabelecido em camadas concêntricas, perímetro externo a 1 quilômetro de propriedade, círculo intermediário a 300 metros, elemento de confronto direto escondido dentro de linha de árvores, com visão de estrutura principal. Sombra chegou pontualmente, veículo sedã entrando por estrada de terra que levava à propriedade. Ele estava sozinho, aparentemente, nenhum ocupante adicional visível. Veículo parou em frente de estrutura principal, Sombra saindo e olhando ao redor com cautela de profissional experiente. Ele checou o relógio, depois começou a caminhar perímetro de propriedade, obviamente verificando por ameaças ou anomalias. Vigilância de Roberto confirmou que Sombra estava armado, pistola visível em coldre sob jaqueta, mas postura dele não era de alguém esperando confronto imediato, mas tensão antecipada de profissional em território desconhecido. Ele completou o circuito da propriedade, retornou para a frente da estrutura e aguardou. 30 minutos depois, segundo veículo apareceu. SUV escuro com vidros blindados, movendo-se com velocidade controlada, que sugeria motorista experiente. Veículo parou a 20 metros de onde Sombra aguardava. Porta traseira abriu, mas ninguém saiu imediatamente. Momento de hesitação que fez pulso de Gabriela acelerar. Então figura emergiu. Homem alto de 60 e tantos anos, cabelos completamente brancos cortados curtos, postura ereta que comunicava a autoridade militar. Ele vestia terno escuro discreto, aparência que permitiria misturar-se em contexto corporativo ou governamental, sem destacar, mas forma como se movia, economia de movimento e consciência situacional constante, revelava treinamento extenso e anos de operações perigosas. Reconhecimento facial de Roberto, executado contra fotografias capturadas
capturadas através de câmeras telescópicas, não produziu correspondência em nenhum banco de dados. Mas presença do homem, forma como Sombra imediatamente adotou postura deferente, confirmava que essa era a figura sênior na hierarquia, possivelmente o próprio Vicente. Conversa entre eles foi breve, conduzida em volume que não carregava até posições de alcateia, mesmo com audição ampliada de metamorfo. Sombra gesticulou enfaticamente várias vezes, claramente reportando sobre ambiente operacional comprometido que mensagem dele mencionara. Homem mais velho ouviu sem expressão visível, ocasionalmente fazendo pergunta, que Sombra respondia com pressa nervosa. Galito, posicionado ao lado de Gabriela e Lucas, confirmou através de sussurro que não reconhecia homem visualmente, mas linguagem corporal e dinâmica de poder correspondiam a descrições que ele compilara de agentes de Vicente sobre superior deles. Probabilidade de que essa era a figura que procuravam era alta, possivelmente acima de 80%. Decisão tinha que ser tomada. Aguardar e observar mais, arriscando que Vicente partisse sem fornecer evidência definitiva de identidade ou envolvimento em crimes. Ou agir agora, capturar ambas figuras e extrair informação através de interrogatório. Cada opção tinha riscos e benefícios que Gabriela pesou em segundos. Escolha foi influenciada por movimento de Vicente. Ele girou levemente, olhando diretamente para a linha de árvores onde Gabriela e equipe principal estavam escondidos. Distância era significativa, cobertura era boa, mas postura dele sugeria que detectara algo. Talvez cheiro carregado por vento, talvez instinto afinado através de décadas de sobreviver em mundo perigoso. Vicente falou algo para Sombra, depois começou a mover-se de volta para SUV com velocidade aumentada. Oportunidade estava escorregando. Gabriela tomou decisão executiva, dando ordem de ataque através de rádio. Equipe moveu-se com precisão praticada. Lucas e 5 membros emergiram de linha de árvores em forma de lobo completa. Velocidade sobrenatural, cobrindo distância em segundos. Gabriela transformou parcialmente, mantendo capacidade de fala humana enquanto ganhava força de metamorfo, liderando interceptação direta de Vicente. Sombra reagiu primeiro, puxando arma e disparando em direção de lobisomens atacantes. Munição era prata, confirmando que ele operava preparado para confronto com metamorfos. 2 balas acertaram, uma raspando o ombro de Lucas, outra penetrando perna de membro chamado Fernando. Ferimentos eram dolorosos, mas não incapacitantes. Lobisomens continuando avanço sem desacelerar. Vicente não tentou lutar. Ele correu para a SUV com velocidade impressionante para homem de idade dele, alcançando o porta-motorista antes que Gabriela pudesse interceptar. Motor rugiu vida, veículo acelerando em direção de estrada de terra com potência, que sugeria modificações significativas sob capô comum. Gabriela transformou completamente, forma de loba, permitindo velocidade máxima em perseguição. Ela alcançou o SUV quando acelerava, saltando para capô e garras arranhando metal, tentando encontrar apoio. Vicente virou o volante violentamente, movimento lateral arremessando Gabriela de veículo. Ela rolou ao impactar solo, instintos de lobisomem, protegendo de ferimento sério, mas perdendo momentum. Crítico, SUV ganhou distância. Nuvem de poeira marcando fuga. Gabriela correu atrás, mas sabia que era inútil. Veículo era mais rápido em terreno aberto, e Vicente tinha vantagem de segundos que seria impossível superar. Frustração queimava, mas ela forçou mente a permanecer tática, retornando para onde a equipe continha Sombra. A gente estava no chão. 3 lobisomens sobre ele, mantendo imobilizado. A arma dele estava descartada a metros de distância. Sangue manchava a camisa, onde garras rasgaram durante captura, mas ferimentos eram superficiais, calculados para incapacitar sem matar. Lucas reverteu para a forma humana, ordenando que Sombra fosse algemado com prata preventivamente. Roberto reportou através de rádio que rastreou o SUV por 3 quilômetros antes de perder sinal. Veículo aparentemente tinha contramedidas contra a vigilância eletrônica, dispositivos que bloqueavam rastreamento GPS e embaralhavam identificação de placa. Vicente preparara a fuga meticulosamente. Sistemas de segurança que permitiram escapar mesmo sob ataque coordenado de alcateia inteira, mas não escapara completamente. Câmeras de Roberto capturaram imagens claras de rosto dele, múltiplos ângulos que permitiriam análise detalhada e, eventualmente, identificação. E mais importante, Sombra estava capturado. Fonte de inteligência que poderia revelar identidade de Vicente e detalhes de operações dele. Prisioneiro foi transportado para a instalação de contenção em propriedade rural da Alcateia, sala reforçada onde Daniel e outros traidores foram interrogados anteriormente. Sombra foi acorrentado com prata, impedindo transformação e garantindo que não escaparia. Ferimentos dele foram tratados por Maria, cuidado suficiente para prevenir morte, mas não
conforto. José aguardava quando a equipe retornou. Através do vínculo, ele sentira tensão de operação, elevação de adrenalina quando o confronto começou, frustração quando Vicente escapou, mas também sentira a determinação resoluta de Gabriela, recusa de permitir que falha parcial se tornasse derrota completa. Ela comandara bem sob pressão, tomara decisões apropriadas com informação limitada, minimizara baixas enquanto alcançava o objetivo secundário de capturar Sombra. Interrogatório começou imediatamente. José liderou questionamento com Gabriela observando, Roberto documentando, Maria analisando reações. Galito aguardava no exterior, não confiável o suficiente para presenciar extração de inteligência sensível, mas suficientemente valioso para ser consultado sobre informação que Sombra fornecesse. Perguntas iniciais estabeleceram identidade básica. Sombra confirmou o codinome, mas recusou fornecer nome verdadeiro. Ele admitiu trabalhar para a organização, mas caracterizou como serviço de consultoria, ajudando clientes a navegar em política complexa de comunidade de metamorfos. Descrição sanitizada que José descartou imediatamente como evasão. Pressão foi aumentada, não através de tortura física, mas através de exposição prolongada à prata, que causava desconforto intenso sem dano permanente. Combinado com privação de sono e interrogatório repetitivo, técnicas psicológicas que quebravam resistência, gradualmente, Maria monitorava sinais vitais, garantindo que Sombra não fosse empurrado além de limites que causariam colapso antes de informação ser extraída. Após 8 horas, primeira rachadura apareceu na fachada de Sombra. Ele admitiu que a organização para a qual trabalhava tinha o objetivo de reorganizar a estrutura de poder entre alcateias, eliminando liderança que considerava fraca ou comprometida. Vicente era líder de operações, mas não único, tomador de decisões, parte de conselho que incluía metamorfos sêniores através de América do Sul. Nome verdadeiro de Vicente permaneceu obscuro, Sombra alegando que nunca soubera a identidade real, apenas codinome, mas ele forneceu detalhes sobre operações passadas, confirmando que extermínio de Alcateia do interior fora ordenado por organização, que morte de Jackson foi assassinato deliberado, que ataque contra Gabriela foi calculado para desestabilizar Alcateia de José. Revelação mais perturbadora foi sobre escopo de ambição da organização. Não buscavam meramente reordenar hierarquia entre alcateias existentes, mas planejar transformação fundamental de relação entre metamorfos e humanos. O objetivo final era estabelecer domínio de lobisomens sobre sociedades humanas, não através de conquista militar aberta, mas através de infiltração em estruturas de poder, influência econômica e eliminação seletiva de humanos que representassem ameaça. Filosofia era darwinismo social extremo, crença de que metamorfos eram evolutivamente superiores e, portanto, destinados a governar. Alcateias como o de José, que valorizavam coexistência pacífica, eram vistas como obstáculos que traíam potencial de espécie. Eliminação de tais alcateias era considerada necessária para a evolução de todos os lobisomens. Escala de conspiração era maior que qualquer coisa que José ou Gabriela anteciparam. Não culto desorganizado de fanáticos, mas organização sofisticada com recursos substanciais e planejamento de longo prazo. E se Sombra estava falando verdade sobre conselho de liderança, eliminar Vicente não resolveria a ameaça, apenas cortaria uma cabeça de hidra que regeneraria. Interrogatório continuou através de noite, Sombra gradualmente revelando mais detalhes sobre estrutura organizacional, métodos de comunicação, fontes de financiamento. Roberto documentou tudo meticulosamente, já começando a verificar informação contra a inteligência existente e planejar como dados poderiam ser usados. Galito foi consultado sobre elementos específicos de história de Sombra. Sobrevivente confirmou que alguns detalhes correspondiam à inteligência que ele reunira independentemente, validando credibilidade parcial de confissão. Mas ele também identificou inconsistências, possíveis desinformações plantadas para desviar investigação ou exagerar capacidades de organização. José reconheceu que distinguir verdade de manipulação exigiria tempo e verificação extensiva, mas mesmo se apenas metade do que Sombra revelou fosse preciso, implicações eram profundas. A alcateia de José não estava apenas enfrentando ameaça a território ou liderança, mas confrontando ideologia fundamentalmente oposta a valores que definiam a comunidade deles. Decisão foi tomada para compartilhar inteligência com alcateias aliadas, aquelas que José confiava compartilharem compromisso com coexistência ao invés de dominação. Mas comunicação teria que ser cuidadosa, evitando paranoia massiva enquanto alertando sobre a ameaça real. Roberto foi encarregado de preparar dossiê que apresentava evidência
sem revelar fontes ou métodos sensíveis. Gabriela foi designada para servir como emissária, viajando para reunir-se com alfas de 3 alcateias mais próximas e apresentar descobertas pessoalmente. Tarefa era honra significativa, demonstração de confiança de José em capacidade dela de representar a alcateia em assunto de maior importância. Mas também era teste, verificação de habilidades diplomáticas dela em contexto onde falha poderia ter consequências estratégicas. Preparação para viagens levou 24 horas. Roberto compilou materiais de apresentação, evidência visual de operações de Vicente, incluindo fotografias dele e Sombra, transcrições de interrogatório com informação sensível redatada, análise de padrões que conectavam eventos aparentemente desconectados através de múltiplas alcateias. Maria forneceu briefings sobre perfis psicológicos dos alfas que Gabriela encontraria, insights sobre como cada líder provavelmente reagiria a revelações e quais abordagens seriam mais efetivas para garantir cooperação. Lucas ofereceu treinamento tático adicional, preparando Gabriela para a possibilidade de que viagem poderia atrair a atenção de agentes de Vicente e requerer defesa sob condições adversas. José conduziu sessão final de preparação, aconselhando Gabriela sobre nuances de diplomacia entre alcateias. Ele enfatizou a importância de apresentar informação objetivamente sem parecer alarmista, de oferecer cooperação sem implicar que a alcateia de José procurava dominar aliados, de ouvir preocupações de outros alfas genuinamente ao invés de apenas defender posição predeterminada. Através do vínculo, José compartilhou algo mais pessoal. Ele expressou orgulho não apenas em conquistas de Gabriela, mas em pessoa que ela estava se tornando. Beta, que equilibrava força com sabedoria, capaz de comandar em campo, mas também navegar complexidades políticas com maturidade que geralmente vinha apenas com décadas de experiência. Ele confiava julgamento dela completamente. Sabia que ela honraria a alcateia independente de desafios que enfrentasse. Primeira viagem foi para Caxias do Sul, território que antes pertencera a Ricardo, mas agora era controlado por alfa temporário designado por Conselho Regional de Alcateias. Alfa era fêmea chamada Beatriz, lobisomem de 40 anos, com reputação de pragmatismo e desconfiança de política tradicional. Ela aceitara a posição relutantemente, comprometendo-se a estabilizar a alcateia até a liderança permanente pudesse ser estabelecida através de processo consensual. Encontro aconteceu em propriedade neutral, café em distrito comercial, onde presença de 2 metamorfos não atrairia atenção indevida. Beatriz chegou acompanhada por Beta dela, lobisomem masculino de expressão permanentemente cética. Gabriela estava sozinha, exceto por Roberto, que aguardava em veículo próximo, pronto para intervir se necessário. A apresentação de Gabriela foi direta e fundamentada em evidência. Ela compartilhou fotografias de Vicente e Sombra, explicou o padrão de operações que conectava múltiplos conflitos, revelou o objetivo declarado de organização de reorganizar a estrutura de poder entre alcateias. Beatriz ouviu sem interromper, expressão permanecendo neutra, enquanto processava a informação. Quando Gabriela terminou, Beatriz fez perguntas penetrantes sobre confiabilidade de fonte, possibilidade de que Sombra fornecera desinformação deliberada, motivação de alcateia de José para compartilhar inteligência ao invés de usar conhecimento para vantagem própria. Questões eram válidas e Gabriela respondeu honestamente, reconhecendo incertezas onde existiam, mas defendendo credibilidade de evidência verificável. Beatriz eventualmente concordou que a ameaça merecia atenção seria. Ela comprometeu-se a compartilhar informação com a alcateia dela e implementar vigilância aumentada para possíveis agentes de organização operando em território dela, mas ela deixou claro que cooperação era contingente em alcateias manterem autonomia, que não aceitaria subordinação à autoridade centralizada, mesmo sob pretexto de defesa comum. Gabriela assegurou que José não buscava dominar, mas colaborar, que cada alcateia manteria soberania, enquanto compartilhando inteligência e coordenando defensivamente quando apropriado. Resposta satisfez Beatriz suficientemente para estabelecer base de cooperação futura, se não confiança completa. Segunda viagem foi para Pelotas, alcateia liderada por alfa veterano chamado Augusto, coincidentemente mesmo nome de líder da alcateia exterminada, mas sem relação familiar. Augusto tinha 72 anos, um dos metamorfos mais velhos em região sul, respeitado por sabedoria acumulada através de décadas navegando política complexa de lobisomens. Encontro com Augusto foi marcadamente diferente. Ele ouviu a apresentação de Gabriela com atenção intensa, ocasionalmente solicitando clarificação sobre detalhes específicos, mas ao invés de ceticismo, reação primária dele foi reconhecimento
conhecimento sombrio. Ele revelou que suspeitara de força externa manipulando conflitos entre alcateias por anos, mas nunca reunira evidência suficiente para confirmar ou identificar fonte. Augusto compartilhou informação própria, observações que fizera sobre padrões anômalos em disputas territoriais, recursos inexplicados aparecendo para financiar operações que alcateias envolvidas não podiam custear, mensageiros misteriosos facilitando comunicação entre grupos normalmente hostis. Peças que, individualmente, pareciam insignificantes, mas coletivamente sugeriam mão invisível orquestrando conflitos. Colaboração entre Gabriela e Augusto tornou-se diálogo verdadeiro, não apenas apresentação unidirecional, mas troca de inteligência que enriqueceu compreensão de ambas alcateias. Augusto comprometeu-se não apenas à vigilância defensiva, mas à investigação ativa, usando rede de contatos dele, acumulada através de décadas, para rastrear agentes potenciais de organização operando em áreas além de escopo imediato de Alcateia de José. Terceira viagem foi para Florianópolis, alcateia costeira liderada por alfa jovem chamado Miguel, apenas 33 anos, mas respeitado por visão progressista e capacidade de integrar metamorfos urbanos em comunidade coesa. Miguel representava a geração nova de liderança, menos vinculada a tradições antigas, mas também menos experiente em navegar ameaças sofisticadas. Reação de Miguel a revelações foi alarme genuíno seguido por determinação de agir decisivamente. Ele viu a ameaça de organização de Vicente não apenas como perigo para alcateias individuais, mas como ataque contra o futuro que ele estava tentando construir, onde metamorfos viviam abertamente entre humanos sem medo ou domínio. A filosofia dele estava em oposição direta à ideologia que Sombra descreveu. Miguel propôs formar coalizão formal de alcateias, estrutura que transcenderia a cooperação ad hoc para estabelecer mecanismos de coordenação permanentes. Gabriela transmitiu proposta para José, que respondeu com aprovação cautelosa. Estrutura formal tinha benefícios, mas também riscos de criar burocracia ou conflitos sobre autoridade. Mas, dadas circunstâncias, benefícios provavelmente superavam riscos. Gabriela retornou para Porto Alegre após 9 dias de viagens e reuniões, carregando compromissos de 3 alcateias aliadas e informação adicional, que expandia a compreensão de ameaça. José recebeu relatórios dela com satisfação, elogiando o sucesso diplomático que estabeleceu fundação para a resistência coordenada contra a organização de Vicente. Mas durante a ausência de Gabriela, desenvolvimento perturbador ocorreu. Sombra morreu em contenção, aparentemente por ataque cardíaco súbito. Maria conduziu o exame post-mortem e descobriu evidência de envenenamento sutil, toxina que imitava sintomas de falha cardíaca natural, mas era, na verdade, composto sintético projetado para ser letal e não detectável sem análise química específica. Conclusão inevitável era que Sombra fora assassinado, provavelmente por agente de Vicente infiltrado em posição que permitia acesso a instalações de alcateia. Toxina teria sido administrada antes de captura, mecanismo de temporização que ativou após período específico, garantindo que prisioneiro não revelasse informação crítica, mesmo sob interrogatório prolongado. Implicação era aterrorizante. A alcateia de José tinha infiltrado adicional, alguém além de Daniel, Paulo e Sofia, operativo suficientemente profundo que permanecera não detectado mesmo durante verificação extensa. E mais perturbador, esse agente tinha acesso a recursos médicos ou técnicos sofisticados, capacidade de administrar veneno de temporização que nem Maria detectara imediatamente. Paranoia ameaçava retornar, atmosfera de desconfiança que corroera a coesão durante crise anterior. Mas José cortou tendência rapidamente, ordenando investigação discreta sem criar clima de terror. Roberto foi encarregado de revisar registros de acesso a instalações de contenção, identificar todos que tiveram oportunidade de interagir com Sombra antes de morte dele. Gabriela assistiu à investigação com mistura de frustração e determinação. Cada vitória parecia revelar camada mais profunda de ameaça, cada problema resolvido expondo 2 novos. Mas desistir não era a opção que podia considerar. José confiava nela, Alcateia dependia dela, e em algum lugar Vicente continuava operando, planejando o próximo movimento na campanha de manipulação que durava décadas. A fotografia de Galito permanecia guardada entre seios dela, lembrança constante de verdades enterradas e preços que alguns pagavam enquanto outros permaneciam seguros em ignorância. Mas agora, fotografia tinha contexto, conexão com passado que explicava presente e prenunciava futuro perigoso. E enquanto a investigação continuava, enquanto a Alcateia fortalecia defesas e construía alianças, mensagem final chegou. Não de Galito dessa vez.
vez, mas de fonte anônima, vídeo enviado através de canais criptografados que nem Roberto conseguia rastrear. Tela mostrou figura encapuzada em sombras, voz distorcida digitalmente, mas carregando autoridade inegável. Figura declarou que a alcateia de José demonstrara resiliência impressionante, que Gabriela especificamente provara ser a adversária mais formidável que antecipado. Mas resistência apenas atrasava a inevitável. Transformação de comunidade de metamorfos estava chegando independente de oposição. Vicente seria substituído se necessário, organização continuaria mesmo se liderança atual fosse eliminada. Porque movimento não era sobre indivíduos, mas sobre ideia, visão de futuro, onde lobisomens reclamavam lugar apropriado como predadores apex, não apenas em reino animal, mas em hierarquia de civilização. Figura terminou com desafio e promessa. Alcateias que resistissem seriam eventualmente absorvidas ou eliminadas, mas aquelas que aceitassem nova ordem seriam elevadas, posições de poder e prosperidade, aguardando metamorfos que abraçassem destino verdadeiro. Escolha pertencia a cada alfa, cada alcateia, mas escolher errado garantia destruição. Vídeo terminou, deixando silêncio pesado em sala, onde José, Gabriela e núcleo de liderança assistiram. Ninguém falou imediatamente, cada um processando ameaça e oferta implícita. Roberto eventualmente quebrou silêncio, comentando que mensagem confirmava. Análise de sombra, que a organização era grande e comprometida suficientemente para continuar campanha através de anos se necessário. Maria observou que apelo ideológico era sofisticado, direcionado especificamente a metamorfos que sentiam frustração com limitações impostas por necessidade de esconder natureza verdadeira. Mensagem não era apenas ameaça, mas propaganda, tentativa de recrutar através de promessa de liberação e poder. Lucas expressou determinação de lutar independente de custo, que a alcateia de José não se renderia à visão de futuro construído sobre domínio e eliminação de dissidentes. Outros membros de núcleo de liderança assentiram, concordância silenciosa, que escolha já estava feita. Gabriela sentiu peso de momento, reconhecimento de que a alcateia estava se comprometendo a longo conflito contra inimigo de recursos superiores e vontade implacável. Mas também sentiu orgulho em comunidade que escolheria princípios sobre conveniência, que lutaria por valores mesmo quando vitória não estava garantida. José finalizou reunião com declaração que definiria curso de alcateia pelos anos vindouros. Eles rejeitavam visão oferecida por Vicente e organização dele. Lobisomens não eram destinados a dominar humanos, mas coexistir, equilibrando natureza predatória com humanidade que tornava a vida significativa além de mera sobrevivência. Alcateia lutaria para preservar esse equilíbrio, defenderia direito de outros metamorfos escolherem caminho próprio sem coerção ou eliminação. E enquanto luta continuaria, enquanto ameaças emergiriam e desafios testariam limites de força e resolução, Alcateia permaneceria unida, não através de medo ou autoridade absoluta, mas através de compromisso compartilhado com valores que definiam comunidade como mais que matilha de predadores. Gabriela olhou ao redor da sala, vendo rostos de metamorfos que confiavam liderança dela, que seguiriam decisões dela mesmo em território desconhecido de conflito que nenhum deles experimentara antes. Responsabilidade era esmagadora, mas não estava sozinha. José permanecia alfa, guiando com sabedoria de décadas. Núcleo de liderança oferecia experiência e perspectivas diversas, e 47 membros de Alcateia formavam fundação de força que transcendia a capacidade individual. Tempestade estava chegando, mas a Alcateia estaria pronta. E você? Você está pronto para descobrir o que acontece quando Gabriela confronta não apenas Vicente, mas toda uma organização disposta a remodelar o mundo dos metamorfos através de sangue e manipulação? Está preparado para ver como a Alcateia de José resistirá quando a guerra sair das sombras? E o que Galito realmente sabe sobre os planos de Vicente, que ainda não revelou? Então, deixe seu like se a jornada de Gabriela como beta, em meio a conspirações e ameaças invisíveis, capturou sua atenção. Inscreva-se e ative o sininho para não perder o próximo capítulo desta saga brutal de lobisomens, política e sobrevivência. Comente suas teorias. Quem você acha que é o infiltrado que envenenou Sombra? Vicente será capturado ou permanecerá nas sombras? Que papel Galito desempenhará no conflito? Que vem? A coalizão de Alcateia será suficiente contra a organização? Gabriela está preparada para os desafios que a aguardam como beta em guerra ideológica? Compartilhe com alguém que precisa conhecer esta história de metamorfos, conspirações e o preço da resistência. Porque esta história está apenas começando. A lua cheia continua chamando. As sombras escondem mais que lobisomens, e verdades sobre Vicente estão prestes
prestes a emergir. Proteja sua matilha, questione cada aliado e prepare-se para descobrir que algumas guerras são travadas não com garras, mas com mentiras que destroem por dentro. Nos vemos na próxima lua cheia, se a Alcateia sobreviver até lá.